E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Emmanuel comenta na lição 76 do Caminho, Verdade e Vida, Edificações. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia da obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição: para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade da vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Esse versículo, muito bem comentado mais uma vez. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que é que ele vem querendo dizer? Emmanuel aproveita o sentido do texto para dar uma interpretação seguindo a linha de que nós acabamos ficando na visibilidade total quando a gente se propõe a fazer um trabalho para o bem. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a trabalhar esses valores, porque as pessoas confundem muito, alguns aprendizes confundem muito, confundem no seguinte aspecto. Não existe perfeição na Terra, ponto. Se não existe perfeição na Terra, os espíritos chegam para a gente e falam assim: a gente está querendo aquela pessoa que quer melhorar, que quer trabalhar. Se essa pessoa apresentar essa vontade, a gente vai trabalhar essa vontade e vai fornecer elementos. Então, pega a gente que ainda traz um monte de defeitos, um monte de dificuldade, um monte de problemas ainda, e começa a trabalhar aos poucos. Conforme a gente vai se empolgando, eles vão utilizando a gente nessas atividades, atividade da oratória, atividade da entrega da cesta básica, atividade da obra social, enfim. E é claro, vai havendo alguma mudança, mudança no sentimento, vai havendo mudança na visão da vida, você começa a olhar as pessoas de maneira diferente, começa a admirar a forma como as pessoas encaram seus problemas, isso aí tem mudança sim. Agora, a mudança interna nossa, ela não acontece de uma hora para outra, e o que acontece que é interessante, você começa a se destacar, sem você perceber, da grande maioria das pessoas que estão ao teu redor. Então, conforme você começa a se destacar, as pessoas começam a ficar observando você e esperando que você seja perfeito, quando na verdade você não traz perfeição nenhuma. Então esperam apenas aquele primeiro deslize, aquele primeiro momento para falar: tá vendo? Olha o que ele faz. Ah, é isso que ele faz ainda? E principalmente quando se descobre coisa, por exemplo, mas isso eu não faço e ele faz. Por quê? Porque é interessante, as pessoas querem pegar a gente como um exemplo daquilo que ela pretende ser. Mas ainda não conseguiu entender que aqui na Terra todos nós temos defeitos mil. Se a gente parar para ver o exemplo apostólico, a gente não vai aqui entrar nesses detalhes de novo, né? Mas a gente vai dizer aqui da sensibilidade de Maria Madalena, ou melhor, sensualidade da Maria de Madalena. A gente vai dizer aqui da vaidade de um Paulo de Tarso. A gente vai falar da agressividade de um Pedro que chegou ao ponto de cortar a orelha do soldado romano. Da incredulidade do Tomé. A gente vai falar de cada pessoa que estava convivendo com Cristo na época, esse lado político do Judas Iscariote.
e todo mundo tem o seu defeito, mas estava ali trabalhando com Cristo. Mas a gente passa por situações que são, ao mesmo tempo que exige o tempo todo da gente exemplificação, também a gente acaba sendo atacado por aqueles que estão mais próximos que a gente, quando a gente pratica alguma coisa contrária àquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está pregando, e isso vai ser comum, gente, vai ser comum, porque a luta é muito grande. Aliás, quando a gente começa a fazer um trabalho como esse, é que a luta começa de verdade. Porque antes de começar um trabalho como esse, de reforma íntima, você está na zona de conforto, você está deixando a vida levar, você está procurando justificar os seus erros. Agora, quando você começa a combater os seus erros mesmo, aí o que acontece? O que acontece é que a gente vai ficando, vai incomodando a grande maioria das pessoas que estão aqui perto da gente, porque a grande maioria está numa situação de inércia. Então, as provocações vêm, elas virão, vai ser comum. Emmanuel trabalha em outros textos sobre isso, mas aqui, ó, o mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, eles simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. Então, vai chegar um momento que a gente... O que vai acontecer? O máximo que vai acontecer vai ser quem conhece a gente de mais de perto, nas particularidades, e estiver olhando o trabalho que está sendo feito, como, por exemplo, um trabalho como esse aqui de divulgação, vai olhar e falar, mas ele fala isso, mas faz isso, isso, isso e outro. E a gente aqui em nossas preces, a gente fica diariamente pedindo a Deus que nos aponte qual é o caminho que precisa ser corrigido, e a gente faz o nosso esforço aqui também para que esse caminho, a gente não tome mais o caminho. Mas acontece que nós aqui na Terra somos ainda muito enraizados em alguns problemas milenares, alguns problemas instintivos ainda, os impulsos mais primitivos nossos, principalmente no campo da agressividade, principalmente no campo da sensualidade, principalmente nos campos ainda da compreensão da imperfeição dos outros e do perdão. A gente tem esses problemas. Todos nós aqui temos. Se não tivesse, não estava aqui. A gente tem mundos por aí que são mais perfeitos que esse aqui, são as pessoas que estão lá, os espíritos que estão lá, eles são mais evoluídos que a gente aqui. Mas a gente aqui, nesse contato, um dos vícios com o outro, ou das virtudes uns com outros, a gente vai aprendendo e aprende muito. Essa escola aqui é uma escola maravilhosa. A gente só tem que agradecer a Deus por isso. Mas começar a colocar na cabeça de que os testes virão. Eu estou lembrando agora recentemente, né, de um amigo que ele resolveu mesmo sobre aquele falso argumento, né, na minha opinião, né, de dizer que estava querendo me ajudar como meu amigo. Na verdade, estava querendo me desestimular o trabalho. E eu falei, olha, você está equivocado numa coisa, porque o trabalho não exige que eu seja perfeito, exige que eu tenha disciplina, que eu tenha determinação. E olha, os problemas que você está falando, eu realmente reconheço. Você pensa que é fácil para mim? Eu estou procurando controlar, e cada dia que passa, a gente vai controlando melhor. As pessoas não observam, às vezes, que conforme você começa a deixar o Evangelho entrar dentro de você mesmo, o que acontece? Você fica naquele universo de 10, 20 resistências e uma queda. Mas ele só vai ver a queda, ele não vai ver as 20 resistências. E por isso que é um trabalho íntimo, é um trabalho muito bonito, que é feito por cada um, e que eu sei, às vezes, que eu resisti, e às vezes que o meu temperamento, o meu momento emocional acabou não permitindo que eu resistisse. Mas a gente continua nessa luta, e a gente continua pensando assim, ó, nós estamos sendo edificados para ficar no alto da cidade, para ficar à vista de todos. Porque alguém um dia vai olhar lá para cima e vai falar assim, peraí, começou muito imperfeito, né, mas colocou disciplina, colocou determinação, colocou auto-perdão também, e está conseguindo chegar nessa altura, nesse trabalho. Então vamos continuar fazendo o nosso trabalho de formiguinha, e um dia, quem sabe, a gente vai estar liberto desses problemas, vai estar mais à frente, vai estar representando tudo que o Emmanuel trouxe nessa lição de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.